Gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor, Provérbios, capítulo 3. Eu estava ali já bem nervoso, né? Depois eu vi Francimar nervosa, e eu pensando já ali comigo antes, né, de ver Francimar um pouco nervosa, como é que fica o batimento cardíaco antes da gente chegar aqui, irmãos, né? Lá na empresa existe um procedimento que todas as pessoas que precisam subir em algum ponto de altura e passar um tempo, eles precisam primeiramente verificar a pressão, né, para poder subir. Então, sem verificar, eles pedem que a pessoa não deixe, o responsável não deixe alguém subir em algum ponto alto. Eu fiquei pensando, se a gente tivesse de verificar o batimento cardíaco, a pressão antes de chegar aqui, talvez a gente não pudesse subir, porque realmente a gente fica nervoso, né? Então vamos ler, irmãos, a palavra do Senhor, Provérbios, capítulo 3, do versículo 1 até o 10. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço e escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graças e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes ou não dependas do teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém, irmãos? Palavra maravilhosa. Sabemos que só na leitura dessa palavra, irmãos, ela já deixa uma grande mensagem para o nosso coração. Vamos orar mais uma vez. Amado Deus, quero te render graças, Senhor, por esse momento tão precioso, Pai. Pedindo ao Senhor que tome a palavra, meu Deus. Fala através da minha vida, pois assim os teus servos esperam, meu Deus, ouvir de Ti a Tua palavra, a Tua orientação, o norte, meu Deus. E como o Senhor, sendo um Pai amado, te pedimos que sejamos, na verdade, tomados pela Tua palavra, de modo que venhamos pensar em Te honrar, em Te obedecer, e com tudo isso Te amar cada dia mais. É muito bom, Senhor, ter a Tua orientação, ter a Tua palavra, meu Deus, e ter a Tua presença sobre nossas vidas. Muito obrigado por tudo isso e por tão grande amor. Receba a nossa gratidão, Pai, no nome santo de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, essa palavra, nós já vemos que é um conselho, né? Que Deus se coloca aqui como um pai, chamando os seus filhos a confiarem em sua palavra. Talvez, né, eu acredito que muitos dos pais que estão em casa nesse momento nos ouvindo, ou cada um dos que estão aqui, já teve esse momento de sentar com os seus filhos e tentar, na verdade, um ajuste ali de alguma coisa que esteja acontecendo, tentando fazer com que os seus filhos venham a compreender aquela palavra, venham ser orientados por aquela palavra e venham obedecer aquela palavra. Então, a gente sabe daquilo que nós queremos para os nossos filhos quando nós os aconselhamos, nós apontamos para uma direção, né? Tentamos corrigi-los em algumas coisas e tentamos fazer com que aquelas palavras, né, venham ser verdadeiramente guardadas no coração dele.
Embora algumas vezes a gente olha para o filho e a gente diz: meu Deus, será que ele entendeu alguma coisa do que eu pedi? Será que ele realmente me deu ouvidos? Porque em certas situações parece que a outra pessoa que está ali a ouvir, ela está com um pensamento muito distante. Ela não está recebendo a orientação. Ela não está absorvendo o que está sendo falado. E o maravilhoso, irmãos, é que o entendimento desse texto é que Deus aqui ele não está falando com aquela criancinha teimosa. Deus está falando com pessoas que têm a capacidade de tomar decisões. Você percebe no texto de que quando Ele nos dá uma orientação, é uma orientação para que a gente venha guardar essa orientação e para que a gente venha realmente tomar essas orientações do nosso dia a dia. Não é uma orientação que você pudesse simplesmente mudar o seu comportamento, né, dentro da igreja ou quando está aqui junto com os irmãos, embora isso seja necessário, mas é a necessidade de nós tomarmos as nossas decisões e mudarmos a nossa forma de lidar com as coisas segundo a palavra de Deus. Então essa palavra, ela nos mostra que essa orientação é exatamente para aqueles momentos que você precisa tomar uma decisão, e essa decisão, que ela seja simplesmente abandonada, né, daquilo que você conhece ou daquilo que você acha, e que seja tomada da decisão de Deus. É isso que nós vamos ver nesse texto o tempo todo, que Deus está dizendo o seguinte: siga a minha orientação, abandone aquilo que você acredita que vai ser a melhor coisa a decidir. Então, irmãos, partindo para o texto, nós vamos ver aqui no versículo 1, aonde Deus, de uma forma grandiosa, já nos trata com amor. Quando esse texto nos diz assim: filho meu, né? É uma expressão do amor do nosso Deus para com todos aqueles que os servem. Tem pais, né, que certamente, num conselho, algumas vezes não toma essa palavra amorosa para começar a conversar com os seus filhos. Às vezes, mesmo sabendo que o filho vai errar, vai falhar, mas ele começa de uma forma bem grosseira, de modo que assusta mais do que orienta. Então, quando Deus começa essa palavra para as nossas vidas, é muito confortável entender, né, que Deus nos chama de filhos. A primeira vez ali que eu escutei essa palavra, né, que houve a minha conversão, quando eu via texto, alguma coisa assim que Deus direcionava a mim, essas palavras de amor, meus olhos enchiam de lágrimas, irmãos, porque eu não compreendia que Deus poderia me chamar de filho. Eu não compreendia que Deus poderia me amar de uma forma pessoal, de que Deus, né, via tudo aquilo que se passava nos meus pensamentos, nos momentos bons, nos momentos difíceis, e que Deus sempre estava ali de um modo que pudesse me orientar. Então, daquele momento em diante, né, eu compreendia que eu não estava só. Nesse período da minha conversão, eu já tinha perdido meu pai, e eu sempre sentia a falta dele, né, aquela presença paterna que nós nos apoiamos ali e adoramos. Na verdade, é aquele convívio com nossa família e saber que está ali o nosso pai e nossa mãe. Mas aquilo ali foi uma segurança a mais para mim, entender que Deus se colocava como um pai amoroso, como um pai que me chamava, né, de meu filho e me dava todo esse carinho. Então, essa palavra, primeiramente, a gente começa a perceber o amor de um Deus que se importa com os detalhes da nossa vida. Então a palavra diz o seguinte: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e no teu coração guarde os meus mandamentos. Talvez você não se lembre de tudo que seu pai tem ensinado a você, mas quando você para pensar, né, em toda a vida, daquilo que o seu pai vem ensinando, dia após dia, né, fica muita coisa daquilo que você lembra, o que foi dito em vários momentos da sua vida. Do mesmo jeito, irmãos, a gente não vai lembrar minuciosamente de cada palavra que foi pregada aqui,
Mas quando a palavra do Senhor ela diz: filho meu, não se esqueças dos meus ensinos, exatamente aquilo que nós aprendemos, com tudo aquilo que tem sido ministrado ao longo da nossa vida, através da palavra de Deus. Aqui já foi pregado cerca de casamento, foi pregado no nosso relacionamento com o mundo, aqui foi pregado acerca do nosso relacionamento com o dinheiro, aqui foi pregado acerca do relacionamento de pai com filho, com cônjuge. Então, tantas coisas que vêm sendo ministrado ao nosso coração, que essas coisas são os ensinamentos de Deus. Então, quando a palavra do Senhor ela vem dizer para que a gente não esqueça dos seus ensinamentos, é porque no momento de colocar em prática, nós precisamos simplesmente, irmãos, colocar para fora aquilo que nós aprendemos aqui, aquilo que nós aprendemos através dessa palavra maravilhosa. Então, o que a palavra nos orienta é exatamente para que a gente não coloque isso em esquecimento. E só existe uma forma de você não colocar em esquecimento: é quando nós praticamos, né? A falta da prática, ela faz com que você esqueça. Seja na cozinha, se você fizer uma comida uma só vez e nunca mais fazer, quando um dia que você for fazer, você não vai lembrar mais. Se você passa por um curso e você, de repente, arruma um emprego que não tem nada a ver com o seu curso, com alguns anos você não vai lembrar de mais nada. Então a nossa mente, ela tende a descartar aquilo que não entra na prática da nossa vida. Então quando a palavra do Senhor diz: não te esqueças, e ele diz mais: no teu coração guarde os meus mandamentos. Eu acho isso precioso, porque é a grande questão de Deus estar nos orientando a colocar sua palavra no lugar, eu digo assim, mais especial que nós temos. Aquilo que nós guardamos, aquilo que nós amamos, aquilo que nós guardamos, aquilo que é precioso e que nós achamos que não devemos esquecer. Então, quando ele diz: guarde os meus, não te esqueças dos meus ensinos, e no teu coração guarde os meus mandamentos. É porque, irmãos, a tendência natural é de nós agirmos algumas vezes pela emoção. E uma vez que a gente age pela emoção, a gente vai buscar no coração aquilo que está bem guardadinho para a gente utilizar. Então, no dia a dia, mesmo que venha certos momentos, a gente precisa agir conforme a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou dizendo que todos os momentos você vai estar ali com a cabeça bem correta diante daquilo ali, porque algumas vezes a gente se perturba, às vezes a gente se agita de modo que parece que a gente perde o chão. E quando isso acontece, na verdade a gente não sabe que decisão tomar. Mas, uma vez que a palavra está no nosso coração, vai ser uma das coisas que nós vamos primeiramente querer buscar, ou no mínimo vamos querer parar para pensar antes de agir. Então a palavra, ela nos orienta de uma forma grandiosa, e todo o restante desse texto que nós lemos, ela sempre vai apontar para esses ensinamentos, sempre vai apontar para guardar esses mandamentos. No versículo 2, o que Deus nos mostra, irmãos, na verdade, é através do cumprimento, o que é que vai acontecer nas nossas vidas, né? Eu não estou conseguindo lembrar a palavra aqui agora, né? Que quando você faz algo, existe ali, eu esqueci, irmãos, esqueci mesmo, é uma palavra simples, que na verdade é o resultado daquilo que você faz. Então, ele diz o seguinte, no versículo 2: por que guardar os mandamentos? Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Então, o que nós vemos nesse texto, na verdade, é uma promessa desse Deus grandioso, irmãos, que uma vez que a gente cumprir essa palavra, na verdade, o que vem como benefício para a nossa vida é aquilo que muitas vezes nós esperamos. Ninguém quer viver para morrer na sua juventude, ninguém quer viver para morrer, né, assim que veio o seu primeiro filho, ninguém quer morrer, né, em certos momentos que a gente entende que a vida ainda poderia se prolongar e passar muitos tempos, muitos anos de vida. Então o que Deus está dizendo é que o cumprimento da palavra de Deus, andar em conformidade com esses ensinamentos, certamente esses ensinamentos vai proteger a nossa vida, guardar as nossas vidas.
ela vai, de certo modo, blindar as nossas vidas. Porque quando nós saímos de debaixo da responsabilidade de Deus, ou quando nós arriscamos, né, sair de debaixo dessa proteção, naturalmente a gente está colocando a nossa vida em risco, nossa família em risco e outras coisas. Eu lembro de um pai, né, ele é evangélico, começou a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, mas ele continuou na igreja, ele continuou bem, ele continuou com sua família, continuou conduzindo. E eu lembro que o filho dele, né, deu uma crescida, e ali ainda de menor, com seus 17 anos, antes ele começou a beber, e o pai dele começou a ter um relacionamento bem difícil com ele, tentando fazer com que ele parasse, tentando fazer com que ele viesse para a igreja, tentando fazer com que ele deixasse algumas amizades, deixasse de frequentar alguns lugares. E esse rapaz ele começou a ficar muito agressivo. E um dia de sábado, estava tendo uma festa numa cidade vizinha, e ele pegou a moto, ele já tinha bebido um pouco à tarde, pegou a moto para sair. E o pai dele foi lá e tomou a chave da moto. Ele foi lá, irmãos, e brigou com o pai dele. Eu soube até que ele tinha dado um soco no pai dele. Pegou a chave lá, montou na moto e foi embora. Botou um amigo na garupa e foi embora. Na madrugada, quando esse rapaz vinha, ele errou uma curva e deu de frente com uma D20. Morreu os dois na hora. E a gente percebe, irmãos, que a desobediência de um filho ou a orientação de um pai certamente é para guardar o seu filho. Quando eu penso nesse texto, eu não penso de maneira diferente de que quando Deus me orienta, Deus está preservando a minha vida, Deus está preservando a sua vida, Deus está nos orientando para nos trazer segurança, para nos trazer paz, porque aqueles lugares que Deus indica para as nossas vidas sempre nos trarão paz, sempre nos trarão coisas que a gente possa dizer assim, que se agrade, né? Que as pessoas se agradam daquilo que Deus faz. Então, a questão é essa: a orientação de Deus, ela prolonga os nossos dias, porque Ele nos indicará sempre um caminho maravilhoso. E aí, então, o texto diz o seguinte: porque eles aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e paz. Isso é bom, entender que Deus não só aumentará os nossos dias, porque Ele pode fazer isso, Ele tem a capacidade de fazer isso, mas nós não. Que a palavra de Deus diz que nós não temos como acrescentar um minuto, uma hora nas nossas vidas, mas Deus tem como fazer prolongar isso. E essas orientações de Deus, ela vai nos trazer verdadeiramente paz ao nosso coração. No versículo 8 do capítulo 4 de Salmos, é um versículo conhecido, os irmãos não precisam abrir. Esse versículo diz assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu fazes repousar seguro. Então, quando nós entendemos, porque só Tu, Senhor, fazes pousar seguro, porque é as orientações de Deus, é a mão de Deus que de fato guarda as nossas vidas. Eu tenho certeza que qualquer um de nós, quando entramos em desobediência, essa desobediência ela causa choro, ela causa tristeza, ela causa amargura no nosso coração, porque é exatamente esse o entendimento daquilo que nós deixamos de obedecer. Então a desobediência ela vai causar tristeza, enquanto que a obediência ela vai causar alegria, ela vai causar prazer, ela vai trazer às nossas vidas um desejo mais ainda de cumprir a vontade de Deus. Então, o que esse texto ele nos aponta é um caminho de paz, é um modo de que você não significa que você não vai ter problemas no seu dia a dia, mas o fato de você obedecer a Deus, você vai estar tão tranquilo acerca das decisões que você tomou, que isso vai te fazer dormir com tranquilidade. No versículo 3, a palavra, ela traz mais uma cobrança. E no versículo 4, irmãos, ela traz mais benefícios. E ela diz assim: não desampare a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço e escreve na tábua do teu coração. Veja bem, ela diz: não desampare a benignidade e a fidelidade. Que benignidade, irmãos? Naturalmente, o que o versículo 1 nos orientou é não esquecer os ensinos de Deus
e guardar no coração esses mandamentos. A benignidade aqui seria a maneira boa, a maravilhosa maneira de Deus lhe orientar. É a forma de Deus lidar com você, você abandonar a bondade de Deus, aquilo que Deus tem feito. Imagina, irmãos, um Deus que orienta, um Deus que cuida, um Deus que protege. Então, quando ele diz não abandone a benignidade, significa que se eu abandonar, eu estou abandonando essa bondade de Deus em guardar a minha vida, em orientar-me, em me conduzir, em ser o provedor da minha vida. Então, a partir do momento que eu passo a tomar minhas próprias decisões, é porque eu estou abandonando, de certo modo, as orientações de Deus, os ensinos do Senhor. Então ele diz, não abandona a benignidade, e ainda diz mais, e a fidelidade. Por quê? Porque, irmãos, Deus não quer que a gente venha cumprir parte da sua palavra e parte não, né? Ora, eu me torno um bom crente, né? E ora, eu não preciso ser um bom crente, eu preciso ser eu mesmo e deixar de lado ali alguma decisão da Bíblia e tomar minhas próprias decisões. Então o que a palavra diz é que nós não venhamos abandonar a benignidade e nem a fidelidade, ou seja, em certos momentos deixar de cumprir esses ensinamentos, uma vez que nós sabemos, uma vez que nós conhecemos, nós temos a responsabilidade, na verdade, de cumpri-las e ser fiel à palavra. Acredito que os nossos pastores, muito mais, né, aqui já devem ter escutado centenas de pessoas que vêm buscar uma orientação, mas ela quer uma orientação para fazer aquilo que está no coração dela, né? Ela não quer uma orientação simplesmente para dizer assim, não, a palavra diz isso, mas eu não quero saber que a palavra diz isso. Eu queria algum versículo que apoiasse aquilo que eu quero fazer. Então a gente percebe que às vezes a pessoa quer um apoio para o erro, aonde o seu próprio entendimento já existe uma compreensão de que ela não pode fazer aquilo e nem pode tomar aquela decisão. Então, a fidelidade é o entendimento de que nós devemos nos apartar, né, daquela decisão que seria própria, que seria minha. E ele diz, não desampare a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço e escreve na tábua, no teu coração. Essa questão de atar ao pescoço, eu acho isso grandioso, porque geralmente as pessoas, né, colocam um cordão, colocam alguma coisa bacana no pescoço, e naturalmente a gente sabe que aquilo ali será visto por qualquer pessoa. Não é à toa que a pessoa bota uma joia, não é um cordão, bota um nome de alguém, né? E não é à toa que às vezes a gente chega no comércio e vê aquelas pessoas com algo pendurado ali bem grande, para que as pessoas leiam aquela mensagem rapidamente. E o que isso tem a ver, né, irmãos? É que quando Deus diz, ata ao teu pescoço, é que naturalmente essa benignidade de Deus, essa orientação de Deus, essa palavra que Ele nos abençoou, nos orientou, nos concedeu, para que isso seja uma prática da nossa vida, para que quando as pessoas olharem para nós, naturalmente elas vejam aquela prática, uma primeira coisa que elas pudessem ver em nós, como se fosse aquilo que verdadeiramente, né, já chama a atenção. Eu estava lembrando do versículo, lendo isso aqui, lembrando do versículo 3, do capítulo 3 de 1 Pedro, quando os dois versículos 3 e 4, ele diz assim, né? Não seja o adorno da esposa, mas isso pode ser naturalmente usado para os homens, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuários. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso, tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, irmãos, o que a palavra nos mostra é exatamente isso, que o que chame a atenção seja o homem interior, não as nossas vestimentas, não a roupa mais cara, não aquilo que nós usamos no dia a dia, mas que essa atitude, atas ao pescoço, seria simplesmente as atitudes que nós tomamos,
que ela seja vista e que não seja feita simplesmente para as pessoas verem, mas que quando ele diz, escreve na tábua do teu coração, para que isso seja uma prática comum da vida, para que isso seja a sua maneira natural de proceder, para que essa seja a nossa forma de andar, sem precisar de fazer isso para que chame a atenção de outra pessoa. Eu conheço um rapaz que ele sempre está fazendo propaganda de si. Se ele faz uma coisa, ele vai lá, bota na internet, manda para todos os grupos. Um dia ele formou um grupo, aí os irmãos postavam outras coisas, ele foi lá, cortou a postagem de todo mundo e botou lá só para ele postar. Então ele queria que as pessoas vissem o que ele estava postando. Ele poderia postar alguma coisa. Então quando você olha, tem pessoas que sentem a necessidade de fazer propaganda de si. E o que o Evangelho está dizendo não é isso. O que o Evangelho está dizendo é para que isso seja uma forma de procedimento natural das nossas vidas, porque isso glorifica a Deus. No versículo 4, irmãos, ele diz os benefícios. Os benefícios, era a palavra que eu estava procurando antes. Ele diz, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Então o cumprimento da palavra de Deus faz com que a gente ache graça. Essa graça é o favor imerecido. E aqui ele já não está falando, no entendimento, acerca da salvação, porque uma vez que você cumpre a palavra de Deus, que você faz a vontade de Deus, você já é uma pessoa salva. Mas, conforme diz Efésios 3:20, ele diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente, mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Então, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo do quanto pedimos ou pensamos. Então, quando ele fala que nós, ao cumprirmos a vontade de Deus, nós acharemos graça diante de Deus, nós acharemos mais e mais favores. Esse favor de Deus em estar ali com aquele filho obediente, com aquele filho, que é perseverante em cumprir a vontade do Pai, aquele filho que está ali desejoso, de acertar para a glória de Deus. Então, esse versículo, ele traz esses benefícios, e ele diz assim também, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. A verdade é que nem todas as suas decisões, elas terão o apoio de todas as pessoas, mas quando você tomar uma decisão, o que a palavra diz, que se aquilo é seu modo de vida, se você é uma pessoa cumpridora daquilo ali, quando você tomar uma decisão, a pessoa talvez não queira andar com você, ou não queira lhe apoiar, mas ela vai dizer assim, mas eu compreendo, Pastor Ramos tomou uma decisão lá no seu trabalho assim, 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 e ele não está com o restante do pessoal. O pessoal diz, não, mas eu compreendo a vida dele, eu compreendo a decisão dele. Você dentro de casa, junto com seus filhos, ou dentro do seu trabalho. Então a grande questão é que esse modo de obediência trará uma compreensão que as pessoas simplesmente, elas vão entender porque você tomou tal posição. Isso é grandioso, irmãos. Quando Deus demonstra que esse modo de viver, trará ali uma compreensão. Por quê? Porque as pessoas já fazem uma leitura da sua vida, já faz uma leitura daquilo que você é, já faz uma leitura por todas as decisões dia após dia. Embora nós falhamos algumas vezes, embora nós erramos algumas vezes, e ali também haverá outra leitura, que é aquela leitura do me perdoe, meu irmão, eu falhei, eu fiz isso, mas eu errei, me deu uma outra oportunidade. Isso é um coração de uma pessoa que reconhece seus erros, reconhece suas falhas, quer acertar e tem atitude diferente. Então, o versículo 5, ele está relacionado a todos os outros versículos anteriores, porque ele diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração, e não dependa do seu próprio entendimento. Então, irmãos, o Senhor vem mandando que a gente não esqueça dos seus ensinos, guarde no coração os seus mandamentos. Ele fez a promessa que eles aumentarão os nossos dias, nos trará paz. Ele pede para que a gente não venha desamparar essa benignidade, essa fidelidade, e como aquele pai que chega assim para o seu filho que dá conselho, diz assim, confie no que eu estou lhe dizendo, que o que eu estou lhe dizendo é o que vai acontecer. Então é quando essa palavra ela vem às nossas vidas, ela está dizendo assim, confie no que foi dito, confie na orientação de Deus,
Confie naquilo que está sendo ensinado segundo as Escrituras. Confie nessa palavra de todo o seu coração. E demais, não dependa, não se estribe, né, no seu próprio entendimento. Então, é uma situação, simplesmente quando ele fala isso, da gente abrir mão do nosso entendimento e andar pela orientação de Deus. Abrir mão daquilo que nós compreendemos com a experiência da nossa vida. Você vê, né, como o texto é uma orientação de um pai para filhos que podem pensar, para filhos que já têm a orientação, para filhos que já têm experiência, para filhos que já podem tomar sua decisão, mas sabendo que existe a decisão do seu pai. Então, é uma orientação para que a gente venha realmente abandonar o nosso entendimento e venha depender daquilo que Deus nos ensinou. Então, o versículo 6, ele continua nessa mesma margem do versículo 5, ele diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele dá um benefício, e ele endireitará as tuas veredas. Irmãos, será que Deus está conosco apenas nos momentos bons? Será que quando acontece alguma coisa difícil, será que quando você está ali passando por outro momento da vida, será que Deus não está com você? Certamente, irmãos, tudo isso aqui está nos orientando exatamente para aqueles momentos que às vezes a gente vai esquentar a cabeça, para aqueles momentos difíceis, que nós precisamos abandonar a nossa experiência e seguir a vontade de Deus, seguir as decisões de Deus. Porque se fosse na bonança, entre você escolher ali, se você vai comer um chocolate, ou tomar um café, ou comer um pão, ou isso não é uma decisão difícil, nem vai precisar de orientação para isso. A orientação é exatamente para aqueles momentos difíceis. Então o que Deus está falando na sua palavra, reconhece-o em todos os teus caminhos. Ou seja, no momento difícil da vida, você precisa reconhecer que Deus está ali também, e que seus ensinamentos precisam ser colocados em prática exatamente naquele momento. Porque qual é o benefício daquilo ali? E ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, aqueles caminhos que naquele momento estão tortuosos, está uma ladeira difícil de subir, está um caminho difícil realmente de caminhar, tem muitos obstáculos, e o que a palavra está dizendo é que quando você confiar no Senhor, você colocar em prática a palavra de Deus, confiar nele, você simplesmente tomar as decisões conforme a vontade dele, ele vai deixar tudo plano, ele vai deixar reto esses caminhos, porque é o Senhor quem aplana, irmãos, esses caminhos tortuosos da vida, quebra as barreiras e tira as dificuldades. Então é uma palavra que ela traz, né, o entendimento de uma confiança e de dependência desse Deus. No versículo 7, ele continua em nos chamar a um modo de confiança. E ele diz: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. O que seria o mal, irmãos? Você já pensou? Eu meditando nessa palavra e voltando a pensar, você já pensou se Deus, tirasse a mão da sua vida, como já disse aqui os nossos pastores, se Deus deixasse você ser quem você realmente quisesse ser, se Deus abandonasse você à sua própria sorte, se Deus deixasse você seguir o seu próprio rumo com suas próprias orientações? Então, quando esse versículo diz: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal, esse mal é você tomar decisões para que você seja a velha pessoa, você tomar decisões para quem você era antes, baseado naquilo que você era antes, nas suas orientações de quando você não conhecia a Deus. Então apartar-se do mal é apartar às vezes do próprio desejo, é apartar de uma sabedoria mundana, é apartar algumas vezes daquilo que é só uma maquiagem na nossa vida. Então a orientação é: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Ou seja, servir ao Senhor obedecendo a Ele é a forma de se apartar do mal, daquele mal que muitas vezes está no nosso próprio coração, do velho homem, daquele momento que às vezes a gente quer tomar uma decisão, conforme ali a vontade que dá mesmo naquele momento, e que a gente não quer parar para pensar. Isso seria um grande mal nas nossas vidas. E esse mal, irmãos, certamente nós sabemos que quando nós tomamos uma decisão ruim, quando nós tomamos uma decisão difícil,
Isso traz dores de cabeças terríveis para as nossas vidas. Eu acredito que você já conhece pessoas, né, que tomou uma decisão e que aquela decisão ali, né, trouxe dificuldades para o resto da sua vida. Aquela pessoa definha, aquela pessoa vai morrendo aos poucos, aquela pessoa parece que não expressa mais alegria, o seu corpo adoece porque sua mente não consegue se libertar da decisão mal que ela tomou. Então, essa é uma decisão que, quando nós tomamos uma decisão baseada no nosso próprio entendimento, a gente não sabe onde essa decisão vai nos levar. Então seria um grande mal a gente abandonar a vontade de Deus para tomar a nossa própria decisão. E é por isso que quando nós tomamos a decisão certa, olha o que o versículo 8 diz: aparta-te do mal, e o versículo 8 ele diz: será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Então a boa decisão, fazer a vontade de Deus, traz alívio, traz uma mente tranquila, traz uma mente que você deita e logo pega no sono. Isso vai trazer saúde para o teu dia a dia. Isso não vai fazer você andar pesado. Isso não vai fazer você andar com culpa. Porque a obediência ao Senhor, ela tira essa carga do pescoço. Ela tira esse peso da consciência. Ela traz alegria e bonança. E é por isso que a palavra diz que essa obediência traz refrigério, né, para as nossas vidas. No versículo 9 e 10, irmãos, ela traz 2 versículos que talvez a gente pense que não faz parte, né, dessa orientação de Deus. Ele diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os benefícios, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. A questão é, eu tenho certeza, né, eu não consegui mais esquecer aquilo que o pastor James falou aqui no outro dia, né, para mim foi dito ontem, mas eu sei que já tem um pouco mais de um mês, quando ele disse que nenhum de nós gostaríamos que Deus só tomasse conta de parte da nossa vida, né, que a gente separasse aquilo, Deus tomar conta dessa parte, dessa aqui não. Então, na verdade, irmãos, esse texto, ele só mostra que Deus, ele nos orienta em tudo aquilo que envolve as nossas vidas, porque Deus é o provedor daquilo que nós temos em nossa casa, em nossa vida, porque Deus se envolve com as nossas finanças, Deus se envolve com tudo aquilo que nós necessitamos. É saúde, Deus está lá, Deus está nos abençoando. É aquilo que vai chegar na nossa mesa, é aquilo que nós vamos pagar a nossa conta, Deus que está nos abençoando. É por isso que ele diz que ao justo ele dá enquanto dorme. Então Deus se envolve com todas as áreas da nossa vida. E esse texto aqui está dizendo que a obediência ao Senhor, os cuidados em amar a Deus, em amar a sua obra, em estar ali a obediência a Ele, significa que tudo em nós está envolvido com a palavra, tudo em nós está envolvido com o próprio Deus, inclusive nossas finanças. Então, isso algumas vezes vai fazer prova de algumas pessoas. Então, existem pessoas que, às vezes, elas ainda não estão ligadas a qualquer coisa que diga assim: olha, tu não precisa dar dízimo, isso é do Velho Testamento, isso é daquilo, isso é daquilo. As pessoas, às vezes, elas estão preocupadas em simplesmente com os benefícios de Deus, mas quando se trata de abençoar a obra, ou obedecer a Deus, ela simplesmente esquece que tem bolso. E aí, quando essa palavra vem mostrando que a obediência traz refrigério, que é maravilhoso, esse versículo de cima, ele vem dizendo que a obediência a Deus, ele traz refrigério para as nossas vidas, ele traz tranquilidade, ele traz paz. E em seguida ele diz: honra o Senhor com os teus bens e as primícias de tua renda. Como é que você honra seus pais? Como é que você honra uma conta? Como é que você honra uma conta? Pagando, saldando, chegando lá e sendo fiel àquilo que você fez com uma dívida. E quando a palavra está dizendo assim: honra o Senhor com os teus bens, ele não está falando daquele momento de louvor, dizer assim: toda a honra seja dada a ti, Senhor, toda a glória seja dada a ti, embora algumas vezes as nossas decisões não honram a Deus. Então, honrar o Senhor com todos os teus bens significa exatamente o nosso lado financeiro, ser fiel a isso. Não abandona a benignidade e a fidelidade. Você não pode tentar ser fiel em partes. Você tem que saber que Deus está envolvido com todas as áreas da tua vida. E isso é maravilhoso. Isso nos traz segurança, né? Às vezes
quando eu termino de fazer a feira, que chego em casa, que nós vamos jantar ou que nós vamos almoçar, dependendo do horário que eu fizer, aquele momento ali eu agradeço pelo pão e eu agradeço pela providência de Deus que trouxe feira à minha casa, sabendo que todo mês, durante aquele mês, eu vou ter ali algo que Deus já vinha me abençoando, porque eu comprei porque Ele já me abençoou antes. Então chegou no meu bolso, agora eu pude gastar. E sabendo que o Senhor é quem tem, dia após dia, trazido providências para as nossas vidas, irmãos. Então isso significa que Deus está envolvido, tanto aquilo que você vai comer, quanto aquilo que você vai passear, quanto aquilo que você vai abençoar uma pessoa. Então, honrar a Deus com os teus bens, tá? Significa exatamente isso, fazer com que, como a própria palavra diz, com as primícias da tua renda, primeiramente para Deus, porque essa palavra é uma palavra de confiança, é a mesma coisa para dizer para você, confie em mim, é o que a palavra está dizendo, como se Deus estivesse dizendo para um de nós, para cada um de nós, confie na palavra, confie naquilo que Deus está nos orientando, confie naquilo que Deus está ordenando, porque é desse modo que se cumprirão, né, os benefícios de Deus na nossa vida. Então ele diz, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Eu vou ler, irmãos, para encerrar, o versículo 11 e 12, só como modo de leitura, para que a gente compreenda uma coisa, nós somos orientados, e eu já escutei pessoas dizer assim, rapaz, eu não tenho nem vontade de ir à igreja. Por quê? Porque às vezes a palavra, meu irmão, cobra responsabilidade, mais responsabilidade, aquela cobrança. Eu disse, meu amigo, e você não tem responsabilidade na vida? Tenho. Eu disse, tu acha que é bom tomar decisão só? Ele disse, algumas vezes não. Eu disse, pois é, então toda a orientação de Deus ali é para que você não tome decisão só. Eu tenho certeza que os irmãos sabem aqui, né, que eu fiquei viúvo aos 30 anos, aos 31 anos. E foi uma das decisões mais difíceis que eu tive na minha vida. E eu tremi na base, irmãos. Quando minha mulher teve um aneurisma cerebral, na segunda-feira, na terça-feira, deu morte cerebral. E o médico me chamou, sentou lá e fez a solicitação, fez o pedido que fizesse a doação dos órgãos. Eu acho que eu contei isso aqui outra vez. E às vezes, para a mãe, para a irmã, para o irmão, a pessoa que está lá, ela é só aguardar mais que ela vai sair daquela situação. E toda decisão, ela deveria ser tomada por mim, segundo os médicos. Não, se você assinar aqui, eu disse, não, eu sei que ela gostaria de doar os órgãos, como eu já tinha dito para ela, que se fosse o meu caso, doasse os órgãos, e eu sei que ela gostaria. Eu disse, mas eu não vou tomar essa decisão só. Eu vou na casa da mãe dela, eu vou conversar com a mãe dela, eu vou conversar com a irmã dela, e se eles decidirem que sim, nós vamos fazer isso. Se eles decidirem que não, eu não tomo a decisão só. Para que em certo momento as pessoas não venham tentar me culpar pela vida dela, achando que eu quis tirar a vida dela. Que a minha decisão seria algo melhor se ela tivesse morrido. Então a decisão da família foi, não, nós vamos doar. Eu disse, se alguém quiser ir lá no médico comigo, conversar com o médico, assinar o termo comigo, vamos embora. Não, gente, precisa não. Eu sei o quanto você é capaz de tomar uma decisão certa, correta, eu sei a pessoa que você é, então não precisa disso. Então, irmãos, tomar a decisão só, em certo momento da vida ela é muito difícil, ela é muito complexa, ela traz uma responsabilidade que às vezes ela pesa demais ao nosso coração. Então eu sempre digo, que quando você toma uma decisão baseado na palavra de Deus, você nunca está tomando uma decisão só. Você está tomando a decisão que Deus escolheu para a sua vida. Você está tomando a decisão que Deus orientou para a sua vida. E você está acobertado pelo próprio Deus. E isso é maravilhoso. Então, quando essa palavra nos orienta, exatamente com o intuito de fazer com que a gente, irmãos, possa tomar a decisão junto e que a gente não se canse, como eu estava dizendo, que algumas pessoas achavam que era responsabilidade demais. Então veja o versículo 11, o versículo 12 comigo, ele diz: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Irmãos, versículo 12 de novo ele diz: porque o Senhor repreende a quem ama.
Sinta-se amado, meu querido. Sinta-se amado, né? Deus lhe ama, né? Deus me ama. Esse Deus é maravilhoso. Independente de muitas falhas que nós temos, que Deus vai corrigindo dia após dia, a gente percebe o bálsamo de Deus, o amor de um Deus que nos ama como um pai e que orienta seus filhos. Amém, irmãos? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.